Primeiro, em relação à questão do Florestan, o Brasil está montando uma bomba na produtividade que já é muito baixa da economia brasileira. Dois fatores principais. Primeiro fator, né? A gente está, durante essa crise, derramando um caminhão de dinheiro no sistema financeiro, nos bancos e nas corretoras. Eu nunca vi uma crise desse tamanho, que nenhum banco, nenhuma corretora abre a boca para reclamar, né? Ah, mas tinha que ter mais, estou passando dificuldade. Você não vai encontrar nenhum setor, até os que estão recebendo boas ajudas, até os que estão bem, que não vai abrir a boca para reclamar, porque é um momento de crise, um momento de desespero. Então, isso é, assim, um exemplo, né? É uma evidência que a gente tem, uma evidência anedotal, de que o setor financeiro está recebendo muito mais do que deveria. Passou demais, assim, do que seria o nível razoável de ajuda para você manter o sistema saudável. E aí, o que acontece? As pessoas não estão recebendo esse tipo de ajuda, não estão conseguindo manter suas atividades, as pequenas microempresas estão vivendo um momento de desespero, de pânico. Ontem, no Jornal Nacional, todo mundo chorando, vendo a tragédia dos depoimentos das pessoas, donas de pequenas e microempresas. O que está acontecendo? Essas pessoas, essas empresas estão se endividando, e o mercado financeiro está ali, protegido, numa boa, só deixando essas dívidas aumentarem e tendo todo o capital que eles precisam para poder atravessar o rio da crise. Quando chegar do outro lado, a situação vai ser a seguinte: os bancos inteiros lucrando e com uma montanha de dinheiro para receber das pessoas e das empresas que vão trabalhar os próximos 5, 10 anos da vida delas para poder pagar essas dívidas. Então, tudo que for gerado de riqueza no setor produtivo vai naturalmente fluir para o setor que é o único setor que não é produtivo, que não faz nada, não prega uma cadeira, não monta um computador, não planta um alface, que é o setor financeiro. Então, a gente vai transferir a riqueza toda do setor não produtivo para o setor não produtivo, e isso vai ter um impacto gigantesco na produtividade brasileira ao longo dos próximos anos. Em relação... o segundo ponto, que também é importante, é o seguinte: com esse dólar que o Florestan falou também, a 6, né, o Brasil, que é um país que está defasado em relação ao resto do mundo, nas tecnologias que a gente está usando hoje em dia, para poder ter algoritmos, para poder ter sistemas de automatização, para poder ter mecanismos que colocam todas as coisas funcionando sem o auxílio do homem, etc., e fazem as empresas terem um ganho de produtividade muito grande. Toda essa tecnologia é dolarizada, né? Então não adianta você ter um dólar a 6 achando que vai exportar mais, se o outro cara tem uma máquina que funciona com muito mais tecnologia, que produz 10 sapatos, enquanto você produz um com a sua máquina antiga. E como é que você consegue vencer esse gap de tecnologia? Você só consegue vencer esse gap de tecnologia comprando essa tecnologia, e tecnologia é dolarizada. Então a gente vai ter esse outro problema de produtividade muito grande, que a gente vai estar com uma tecnologia obsoleta e sem poder comprar essa tecnologia para ficar em igualdade de condições com o resto do mundo, para poder competir aí sim com uma moeda que é mais atrativa para as pessoas comprarem, porque as coisas brasileiras vão ser mais baratas, porque a gente não vai conseguir chegar lá em termos tecnológicos. Então é a bomba de produtividade que a gente está armando aqui no Brasil. Em relação a essa questão que você falou do impeachment, primeiro, assim, o Bolsonaro ele entrou nessa crise afrontando e ridicularizando a questão da vida humana. Então, muitas pessoas que eram Bolsonaro acima de tudo, né, usando até aí o slogan dele, estão perdendo pessoas da família. Estão vendo casos de pessoas que estão sofrendo muito. E às vezes, mesmo quando não perdem a pessoa, estão passando medo, as pessoas estão com medo de perder alguém querido. E quando ele entra ridicularizando, quando ele entra fazendo essas palhaçadas todas, sem respeitar que às vezes o cara não está perdendo um membro da família, mas está passando esse sufoco na empresa dele, essas pessoas elas começam a se questionar. Então, o jogo está virando, e está virando rápido, né? E a gente está indo numa contramão do resto do mundo todo. E aí o que acontece? O PT, que tinha falado que não vai adotar a agenda fora Bolsonaro, não sei o quê, vai lá e adota. Aí você pega lá o PCdoB, não sei o quê, vai lá e adota. Aí você pega o Rede com o PDT, não sei o quê, vão lá e se juntam e pegam e entram com o pedido do impeachment. Então, todo mundo que entra, esse é um jogo que é tipo aqueles lacres que tem, né, que só anda numa direção. Quem vai para essa direção não volta mais. Entendeu? Então é um jogo de só vocês somando devagarzinho. A gente já tem mais de 50% das pessoas achando
ruim ou péssimo. A gente está entrando num momento onde essa pandemia vai ficar muito maior. As empresas vão estar todas quebradas e a economia vai estar destruída ao longo dos próximos anos. Os empresários das maiores empresas do Brasil que estavam lá junto, Avan, Madeiro, Girafas, que era o filho do Girafas, não sei o quê, esses caras todos vão começar a passar o maior sufoco agora, o maior sufoco. E aí o seguinte, eles vão precisar de uma boia de salvação. E a única boia de salvação que vai aparecer vai ser o impeachment. É a única boia de salvação que vai aparecer. E eu acho que a gente está entrando nessa história de personagens que tinham falado que não ia entrar porque era bom a gente ir com o Bolsonaro até o final para o Brasil aprender o que era Bolsonaro e nunca mais votar na direita. Até essas pessoas chegaram num ponto que é o seguinte, olha só, deixa eles aprenderem com o Mourão, entendeu? Porque aprender com o Bolsonaro custa vida, custa ser humilhado, custa um monte de coisa. Então vamos aprender com outro que é ruim, em vez de aprender com esse cara que é um louco. Então, eu acho que está aumentando razoavelmente a chance do impeachment a cada semana. Olha, a gente está com quase 20 mil mortes. Fábio, está sem áudio. Desculpa, cara, eu esqueci de mais uma vez ligar o microfone. Só para mostrar para vocês aqui, ó, enquanto os bancos foram o primeiro segmento, talvez isso explique por que eles não reclamam, né, Eduardo? Os bancos foram o primeiro segmento a ser atendido pelo Guedes. Antes de haver decreto de utilidade pública, havia uma sessão de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares de recursos para socorrer os bancos que nem tinham começado a ser afetados ainda. E agora está aí na tela. Esse superchat é espetacular do Leandro Blum. Bota aí depois para o pessoal ver. É isso que ele está falando. É a maior verdade do mundo. O Guedes não quer pagar mais 600. Tem gente que nem recebeu a parcelinha ainda do primeiro da ajuda do governo e está dizendo que agora é 200. Você dá vontade de falar para ele, Guedes, o ministro, vai você viver com duzentão, né?